Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que vão participar nessa noite, segunda-feira, 8h30 da noite, que vão aí aprender nessa noite o que significa altares. Temos aí altares levantados pelo sacerdote do diabo, altares malignos para fazer o mal às pessoas, e temos também para combater o altar de Deus. Então vamos falar um pouco como nós usamos e poder que nós vamos usar para quebrar, derrubar esses altares que são bastante usados nas encruzilhadas para realizar macumba, para destruir alguém, casamento, financeiro, saúde. Então, o ministrante do Toca e Revela, ele vai ter que aprender como derrubar esses altares levantados exclusivamente para destruir a sua vida. E nós vamos estar aí com a participação do pastor Edgar para estar explicando isso daí. Então, creio que será uma boa aula. Por enquanto, vamos esperar ele chegar. Seja bem-vindo, meu amigo João Teixeira, Sandra Ferreira, ali dos Índios, Cinta Larga de Rondônia. Seja bem-vindo, amiguinha. Como é que tá aí a aldeia aí? Aí na aldeia aí, tem alguém aí nessa aldeia que não é de Jesus e que ele levanta altares para destruir quem não é, quem não segue ele. Às vezes tem isso em aldeia. Mas eu creio que essa aldeia da Sandra, eu não sei que aldeia é essa. Qual delas que você pertence, Sandra? É a Roosevelt? É a aldeia Roosevelt? É a aldeia do... esqueci o nome agora, meu Deus. Do João não sei o que lá. Tem 3, né? Perto uma da outra aí. Qual que você mora? Qual que você mora, Sandra? Escreva aí pra gente ficar sabendo aonde que você, qual que é a aldeia que você pertence. Então hoje o assunto é sobre altar. E a gente fala muito disso. O Anemã, Irum, Cinta Larga. Eu perguntei para Sandra qual é a aldeia que vocês estão morando. É a aldeia Roosevelt? Ou qual que é? Escreve aí para mim. Fala aí, Anemã, escreve. A Anemã é da Roosevelt. E a Sandra é de qual? Tem 3 aí, né? Que o dia que eu fui aí, eu fui nas 3. Alessandra, seja bem-vindo. Bom, a Anemã disse que Anemã Irum, ela disse que era da aldeia Roosevelt. Eu estive na aldeia Roosevelt, entrevistei um índio lá que estava lá quando eu atravessei aquela ponte, e ele disse que eu perguntei para eles por que tinha esse nome de Roosevelt, sendo que esse nome era de um ex-presidente dos Estados Unidos. E ele me disse que era porque o presidente naquela época ele veio com uma comissão de soldados do exército e pesquisou aquele lugar. Ele pesquisou ali naquele lugar que hoje é a aldeia Roosevelt, se tinha muito diamante, andou levando diamante porque tem um rio lá muito bonito, e ali se formou uma aldeia com o nome em homenagem a esse presidente. Amém, querido? Então,
Vamos estar aguardando aí, enquanto a gente está conversando um pouquinho, explicando. Quero mandar um abraço para São Paulo, ali os que faz parte do Toca e Revela em Rondônia. E um abraço a todos que faz parte do grupo Escola, Intercessão. Também alguns irmãos aí, guerreiros, que moram em São Paulo, faz parte do grupo também, já está ministrando o Toca e Revela nos Estados Unidos. Então, hoje nós vamos estar falando sobre isso, sobre altares. Vamos ver aqui. Vamos fazer uma oração para abrir a aula. Pai querido, Pai amado, eu entro agora na Tua presença, em nome de Jesus, para Te agradecer, meu Deus, por essa live. E Te peço, Senhor, meu Deus, que hoje o Senhor venha nos ensinar sobre o altar, o que significa esses altares que a Bíblia fala. Então Te peço, meu Deus, que o Senhor envie o Teu poder nas casas, envie o Teu poder lá na aldeia Roosevelt, e cura muitos índios que estiver doente ali naquela aldeia, na família da Neman, na família deles ali. Te peço, meu Deus, que o Senhor envie o Teu poder e liberta, meu Deus, aqueles índios cintalargue que estiver com problema espiritual, doença física, que o Senhor venha abençoar aquela aldeia. Nós abençoamos aquela aldeia agora em nome de Jesus. Amém? Quando vocês quiserem falar com a Neman, ela está aí. Conversa com ela para vocês saberem como é que funciona lá. Ela vai atender você. Ela faz parte do meu Facebook. Então pode conversar com eles aí. Copiei o telefone. Pede para ela mandar o número do telefone dela. Ela manda. Lucas, seja bem-vindo. Enquanto o pastor Ed Carlos ainda não chegou, vamos então abrir a palavra de Deus. Ô Lucas, ô Luquinha, não é o Luquinha, é o Lucas. Coloca aí para mim, Apocalipse, capítulo 1. Fábio Júnior, esse Fábio Júnior é dureza. A Nath chegando. Apocalipse, capítulo 1, no versículo 6. Coloca aí para mim ler aqui na Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Seja bem-vindo, Rafael, ali do Pernambuco. Vamos aí, quem vai escrever isso aí? Quem tem um dedinho aí para escrever aí, Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Gisley Basilo. Mas você é novo no grupo? Wesley José. Seja bem-vindo, Wesley José. Rapaz. Sandra Ferreira Cintalargue. Pastor, eu sou de Cotia. Eu não sei se tem aldeia aqui não. Ah, é? Certo. Apocalipse 1:6, Eliseu escreveu. Tá certo, agora escreveu 2. Vamos ler então a Bíblia. Olha, o profeta Eliseu de Goiânia, seja bem-vindo. Elion, ô Elion, como é que tá aí Mato Grosso? Tá tudo beleza aí? Como é que tá aí? Já criou uma igreja aí ou tá na igreja aí? Como é que tá? Vamos lá então, Apocalipse 1, versículo 6, eu vou ler. Acho que eu vou ler o 5 e o 6, é melhor, né? Seja bem-vindo, Silvano, do Rio Grande. Ai. Mato Grosso tá quente aí, né? Ainda. Versículo 6, Apocalipse 1, 6, 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Agora vamos ao 6, né? O 6. E nos fez reino e sacerdote para Deus,
e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém? Bom, nem todas as Bíblias vai interpretar como que nós somos reino e sacerdote. Muitas Bíblias não vai falar que você pertence ao reino de Cristo aqui na terra, que você é soldado de Cristo. Então, nós somos reino e sacerdote. Muitas Bíblias falam que nós somos rei e sacerdote. Então, as interpretações certas nas Bíblias, na verdade, nós não somos rei. Nós reinamos com Cristo, fazemos parte de um reinado. Entendeu? Então, nós somos reino e sacerdote em Cristo. Ó, o pastor Ed Carlos chegou. É nesse aí, pastor, que é para chamar você? É nesse aqui que você está entrando aí agora? Então, vamos lá, se é isso. Olha, Ed Carlos Alves, não entrou, Ed. Manda um convite para mim para ficar aqui o bonequinho aqui vermelho para me apertar em cima, que é melhor assim que tá entrando. Manda um convite para mim aí. Manda um convite para mim poder te puxar aqui, senão não dá certo não. Eu estava fazendo aí com a pastora Penha, enquanto ela não mandou o convite, não consegui entrar. Ed Carlos Alves participar. Aí agora veio, ficou vermelhinho aqui os bonequinhos, agora vai entrar. Vou aceitar e vou adicionar. Pronto. Assim de entrar. Bom, eu adicionei o primeiro telefone. Você entrou aqui agora com a pastora Gal aí. Mas você já está entrando aqui, está saindo aqui na tela. Vamos esperar um pouquinho, que o pastor Ed Carlos está entrando. Você está querendo entrar, com esse tem a fotinha sua, mas a pastora Gal? Oi! Que foi? Você tá branquinho demais, tá branco demais. É porque eu tô de frente pra luz. Tem uma luz aqui em cima de mim. É que é luz demais, moço. Aí, ó. É luz demais. Agora você tá iluminado. Eu tô entrando aqui com o Torquato, o Severino. Agora, hoje, a sua voz tá alta e tá beleza. Aqui, ó. Microfone, ó. Você precisa comprar um desse. Ah, tá. Por isso, então, moço. Tem que comprar um desse. Doutor Ed, tá saindo de vez em quando no meu telefone, escrito assim, ó. Se você quiser um volume mais alto, entra nesse dispositivo aí. O que é aquilo? Faz isso não. Isso aí é vírus. É vírus? Não clica nisso, não. Eu não entrei, não. Bom, hoje, pastor Ed, hoje vai ser a segunda aula que fala sobre os altares. Hoje nós queremos que você nos dê uma orientação, mas só sobre altares, para não enrolar a aula e eles não entender nada, não aproveitar nada. Eu estou querendo que você ensina os nossos alunos aí do Toca e Revela, do grupo Toca e Revela e do seu grupo ABA, para eles aprender e entender o que significa isso. A maioria, vou te falar a real, 90% ou mais de crente não sabe nem o que é isso. Fala assim, tem um altar de tábua aqui na igreja, faz lá o altar de tábua de madeira, né? Ou de concreto, mas falando em altar mesmo, eles não vão entender, eles não sabem. Pastor, então nós queremos... bagunça horrível aqui, ó, o áudio. Oi? O áudio tá uma bagunça terrível. O
O áudio meu ou o seu? Os dois, o meu e o seu. Mas eu tô te ouvindo normal. Tá atrasado para mim, tá dando um retardo. Tá atrasado? Uai, é isso? Tá estranho. Sei lá, hein? Quando eu falo, demora a chegar? É, demora. E quando chega, chega bem, bem atrasado para mim. Pois então, mas para mim você não tá chegando atrasado. Tá. Então vamos lá. Bom, vamos então começar essa aula. Eu creio que eles vão entender um pouco, vai? Mas, pastor, eu li aqui, você não estava aí ainda, eu li Sim. Apocalipse 1:6. Ô, 1:6. pastor Antônio, faz o seguinte. Deixa eu sair desse aqui e me chama no outro, no que tá eu e a Gal, Certo, tá? Me chama no outro, tá ruim isso aqui, tá bom. tá bom? Pode sair. Ou eu posso sair Mudar. também, entrar de novo, não Não, sei. Só um minutinho. você tem que sair, porque senão depois você não entra aqui. Aí, você dá entrar aí naquele outro telefone, né? Tá ruimzinho aí. Escreva aí qual que é que você vai entrar e manda para mim. A luzinha vai acender aqui no bonequinho e é beleza. Dá para entrar, beleza. Taratata. Vamos ver como é que ele vai entrar aí. Pode pôr aí, pastor. Não chegou aqui ainda não o pedido. Ô Fausto, entra aí na minha aula no Face. Não fica mandando isso daí, eu quero que você participe da aula. Aqui mesmo? Pois é, mas então manda o bonequinho ficar com a luzinha vermelha, porque senão não entra. Manda o pedido para entrar. Quer ver aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ó, aí ela não sai, não vai. Você que tem que mandar aí, tá? É esse daqui? Certo. Ah, tá, agora vai. Ah, eu já mandei. Porque dali é rapidão, você já está acostumado a usar ele, né? Aê, Pronto. tá sem, Você você que tá sem ficou até, microfone, mas vamos lá. ó, você ficou até mais corado agora. É, isso aí, esse aqui a câmera é melhor, a câmera é profissional, mas é que tá meio ruim esse telefone. Mas Mas vamos lá, não tá dando, não tá vibrando agora mais não? agora ficou bom. Então tá. Bom, pastor, então nós vamos falar hoje. Eu li a Bíblia aqui. É, Vou falar um pouquinho só isso aí primeiro. Apocalipse uhum, 1:6, porque a maioria das Bíblias fala que sai nas Bíblias assim que nós somos rei mesmo, rei e sim, sacerdote. aham, Mas eu tenho outras Bíblias que traduz que nós somos reino e sacerdote. Não é isso? exato, exato. É que, na verdade, a transliteração correta é reino e sacerdote. Entenda que Jesus, ao contrário de que muitos dizem que Jesus ele se manifestou para salvar, ele não se manifestou para salvar ninguém. Em João, 1 João, diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. E desfazer as obras do diabo é proclamar o reino da luz. Em Marcos capítulo 1, versículo 14, ele já começa dizendo que o reino de Deus está às portas. E que ele veio para manifestar o reino de Deus. Em Lucas capítulo 11, versículo 20 em diante, diz que se ele expulsa demônios pelo dedo de Deus, é porque é chegado a nós o reino de Deus. E o reino de Deus está em nós, ele habita dentro de nós, entendeu? Se o reino está em nós, ele habita dentro de nós, nós somos reino, entendeu? Aí nós somos reino e sacerdote. Agora veja bem. Exato. A outra pergunta. Hoje vai ser a aula das perguntas, porque os alunos querem saber. Uhum. É porque isso vai Então, ter a ver com o altar também, pastor.
Se é um Então, reino e sacerdote, eu posso ter acesso direto, eu me torno um altar que dá acesso direto ao trono. certo. Agora a pergunta é essa. Todos os crentes recebeu Cristo como Salvador da vida deles. Naquele momento que recebeu, começou a fazer parte aí da sua igreja, do corpo de Cristo. E aí, ele já é um sacerdote? Sacerdote, sim. Ele é um sacerdote que ele pode ofertar direto ao Senhor, mas ele não tem o reino nele ainda. Então, é o que eu estou vendo. Veja bem, eu falo que eu vejo nas igrejas, Uhum. que, vamos dizer aí, 80% ou mais de crente, homens e mulheres, Uhum. tem esse, né, É, essa autoridade de rei aí, reino e sacerdote, né? sim. Sacerdote. Mas eles, se eles ainda, igual você está falando, é sacerdote, eles não têm aquele poder de sacerdote, pastor. Não tem porque não entende isso. O poder, entenda, pastor, o que nos dá poder é conhecimento, entendeu? O conhecimento que nos dá poder. Não é outra coisa senão conhecimento. Por que eu disse que eles não têm o reino neles? Para que não se confunda e não fique nas minhas palavras, Gálatas, capítulo 5, versículo 19, diz assim, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonários e coisas semelhantes a estas, as quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, não o reino do céu. Não é? É o reino de Deus. Porque tem o Exato. reino de Deus e tem o reino dos céus, né? Onde está Deus Pai, Exato. né? E Deus Filho. Agora Exato. a pergunta é, se você tem um membro aí na sua igreja, esse membro já está com você há 5 anos, e você não, por exemplo, vamos dizer que você não faça a libertação com ele, não faz a operação pente fino com essa pessoa, já tem uns 5 anos de crente ou mais. E se nunca quebrou essas maldições que acompanha ele, que ele fez, ou que os pais, avô, até a quarta geração fez, eles continuam sendo sacerdote, mas sem poder? Pastor, sacerdote você é de qualquer Deus, entendeu? Sacerdote você é de qualquer Deus, seja do diabo ou do céu. Você pode ser Certo. sacerdote, Tem o sacerdote entendeu? que é lá, que tem o altar É dele lá no exato. terreiro, O que acontece? sacerdote personagem. O que te define como sacerdote é o altar que você levanta. Para quem você vai levantar não importa, entendeu? Aham, É o entendi. altar que você levanta, o que te define como sacerdote. Tem muito crente que pode ter 5 ou 50 anos. Se ele não foi liberto, ele continua tendo altares de idolatria. E se Mas ele ele. tem altares de idolatria, altares Aham, de confusão mental, mas o que eu altares que, por quero, exemplo. Hã? eu quero te perguntar é o seguinte: se tem um crente 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, mas ele nunca passou por uma libertação, chegou na igreja cheio de pacto, nunca quebrou. E ainda por cima guarda mágoa. Esse sacerdote, ele não tem autoridade no mundo espiritual, porque ele é De modo algum. dominado por isso daí. Entenda, pastor. Quando a Bíblia fala que nos fez reino e sacerdote, é sacerdote do lar. Você é sacerdote porque você tem acesso a Deus por Ah, tá. oração. Bem Sim, explicado. Ele é sim, não é sacerdote, né? o sacerdócio eclesiástico é um e o sacerdócio do lar é outro, É isso que entendeu? O eu quero perguntar. eclesiástico, É isso o mesmo que eu sacerdócio quero falar eclesiástico é o que é para ele. separado, o eclesiástico é separado e consagrado a Deus. O sacerdote comum do dia a dia é aquele que tem acesso à graça através da oração e da comunhão com o Pai, porém não pode exercer os serviços do altar, entendeu? Entende? Então, a maioria dos crentes é sacerdote no lar. No lar, na vida, no dia a dia, entendeu? Ele tem acesso à graça através da oração, da busca, da santificação, mas ele não é sacerdote do altar. Então, quando ele começa a ser sacerdote no altar, começando de obreiros, presbítero, Não. pastor, A partir do momento em que ele é consagrado a Deus, que aí entra os 5 ministérios: ah, pastor, certo. evangelista, mestre, profeta e apóstolo, entendeu?
os 5 ministérios. Esses sim são sacerdotes do altar. Aí entra os cargos. O bispo é Uhum. sacerdote do altar também, porque ele é um responsável pela organização. Ele é um administrador organizacional. É sacerdote do altar. Aham. Entendeu? O presbítero, ele é um dirigente de igreja. Ele é sacerdote do altar. A partir daí, ele pode cumprir com algumas regras do altar. Entendeu? Se alguém que está nos ouvindo aí quiser fazer alguma pergunta, escreva aí. Pode escrever para o pastor Edgar responder, tá? Bom, continuando a aula, pastor, nós Sim. vamos começar agora com algumas perguntinhas para eles aprender. Porque se a gente não fizer as perguntas, eles não vão entender patavina nenhuma. Entendeu? Só quem já Entendi. sabe aí, que tem vários aí que sabe o que é isso, né? Sim. Que está aí, inclusive, ao vivo aí conosco. Vou fazer aqui, ó, uma primeira perguntinha aqui que está escrito aqui nesse papelzinho, ó. Olha, ó, o papelzinho. Tem várias, hein? Aqui eu vou te pegar, rapaz, ó. Anda aí, se souber, a gente responde, velho. Então, a primeira, quais são as bases, né, que sustenta... Mas nós não vamos falar de trono hoje, vamos? Altar e trono, um serve ao outro. Eles estão em comunhão um com o outro. Tá, Só tem trono se houver altar. então eu vou fazer essa pergunta aqui, ó. Quais as bases, né, que sustenta um trono, que seja trono de... É porque nós vamos entender assim, fala de trono de Satanás e o trono de Deus, um combate o outro, né? São dois poderes. A guerra dos tronos, as bases que sustentam o trono, é a adoração. Uhum. Entendeu? Todo trono, a guerra dele é pela adoração. Todo trono. Inclusive, se for analisar, Satanás, ele é o rei do inferno, ele é o chefão dos demônios, mas ele não é o espírito mais forte. Porque o que determina a força de um demônio é o nível de adoração que ele recebe. E Satanás não é o demônio mais adorado. Entendeu? Pastor, tem até uma pergunta aqui, ó. A É, Sandra Ferreira, sim. Sintra. Eu achei Aham. que essa mulher, eu achei que essa Sintra era cinta larga, índia, mas ela falou, não, Não, estou moro em essa São é a Paulo. pastora Sandra aqui da Embu das Artes, de Cotia. Então, ela faz uma pergunta, pastor, estes 5 títulos que você falou, de poder, pode delegar também às mulheres ou só aos homens? Vamos ver o que diz a palavra? Não é melhor ler a palavra? Ué. Efésios capítulo 8, capítulo 4, a partir do versículo 10. Vamos lá. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu a uns para apóstolo, e a outros para profetas, e a outros para evangelistas, e a outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Em algum momento aqui eu falei que era para homem ou para mulher? A todos é todos. Aí. Exato, todos é todos. Então, para um Entendeu? pouquinho. Não Tá onde aí? determinou homem ou mulher. Fala aí que é Está onde. em Efésios capítulo 4. 4, por Isso, favor. eu li do versículo 11 ao 14. Por favor, Fábio, escreva aí. Efésios 4, começando o Do versículo 11 ao 11 14. ao 14. Escreva aí, Fábio. E é rápido, rapaz. É meu secretário hoje aí, hein? Escreva aí. Quais são Efésios essas 4. doutrinas? Fábio, a doutrina aqui é bíblica, não estamos falando de Bíblia. Nós estamos falando aqui dos ministérios dados por Cristo, não depende de homens. Ele é dado por Cristo, cada um tem o seu chamado e é escolhido de berço. O exemplo que eu digo acerca disso, é que um profeta ele pode nascer profeta. Um apóstolo ele vai se desenvolvendo porque ele já tem um chamado de berço.
O pastor também. Um bom pastor verdadeiro, ele não é feito na teologia, ele não é formado em lugar algum. Ele pode até ser formado, mas vai dar errado como pastor porque ele não é bom nisso, ele não é douto nisso. Mas o pastor escolhido por Cristo, ele vai ser compassivo, paciente, amoroso, vai saber ouvir, vai saber ensinar, vai saber dar direção. Então, essa doutrina vem de Cristo, e não é nem do Espírito Santo, é Cristo quem capacita. É Ele quem capacita cada um, Ele que escolhe e é Ele quem designa. E o Espírito Santo é que dá a direção e quem coordena. Entendeu? Então, pastor, a base que sustenta o trono, então, é o que você falou aí agora mesmo. Fala novamente, porque Adoração, idolatria. a adoração que vai É, sustentar o trono. é o que sustenta o trono. A Então, idolatria. então Satanás tem muito adorador, né, rapaz? Se você Não, analisar, né? você vai. Quer ver? Você vai ver que ele tem muito adorador, mas ele não é o demônio mais forte. O demônio mais forte chama-se Atena. É uma das três Marias, que é a Será, Atena e Lilith. A Atena, por que ela é o demônio mais poderoso? Porque ela é adorada, ela é rainha da telecomunicação, da teledramaturgia. Foi ela que inventou a televisão, o rádio, o cinema, o teatro. E ela capta adoração através disso. E ela causa difusão na mente. Ela também é a rainha da tecnologia e da comunicação. E ela, em cada país, ela tem um nome. Por exemplo, no Chile ela é conhecida como Maia, nos Estados Unidos como Diana, no Brasil como Maria Aparecida, Maria das Dores, Maria Imaculada, É um Maria. monte de E Maria, né? então, e em outros países também é conhecida como Maria. Então, ela é adorada no mundo inteiro. O mundo inteiro reverencia ela, adora ela. E com Certo. isso dá a ela muito poder Então, mesmo. E mas aí ela é como é? padroeira do homossexualismo, ela é, bom, enfim, ela está envolvida em tudo Ela isso. é bem dizer uma esquerda, né? De É, Deus. é bem Mas por na aí. Terra não, é bem explicado, esquerda de Deus. É sim, Vai é lá, bem por pastor. aí. Como Hum. você vai, como é que você consegue identificar também, como é que você consegue identificar um trono, por exemplo, para eles entenderem? É fácil. Quem habita no trono é o príncipe. Quando ele habita no trono em alguma região, a lei daquele lugar é modificada a forma do domínio dele. Por exemplo, você chega num lugar, numa rua, quando na sua infância era uma bênção, todo mundo estava bem, aquela rua era felicidade pura, aí um trono veio e se instalou ali. Daí a pouco você olha para a rua inteira, agora só tem mendigo, carroceiro, entendeu? Aí você vai ver que é o trono de miséria. Os tronos de miséria se apossaram daquela rua. Um príncipe colocou ali o seu trono e está recebendo a adoração daquele povo que está ali. Aí entra os Exus, Maria Mulambo e tal. O príncipe deles habita ali. Entendeu? É Olha a fácil. pergunta aí, ó. É, o que nos dá Leonardo, né? poder? Aham. O que nos dá poder é o conhecimento. Não, o conhecimento nos dá governo. Sem sacerdócio eclesiástico, é possível exercer esse poder? É sim. É possível sim, porque você vai ver que muitos feiticeiros, bruxos, eles não são sacerdotes, eles têm poder. O que nos dá poder é o dom, entendeu? O conhecimento nos dá governo, é diferente. O conhecimento nos dá governo. Se eu recebo impartição, se eu recebo impartição de um pai de santo, eu recebo os Exu que trabalha, os capeta que trabalha nele, eu recebo poder. Se eu recebo impartição de um filho de Deus, eu recebo os dons do Espírito Santo, eu recebo poder. Mas isso não vai me dar governo, porque o que vai me dar governo é o quanto eu conheço disso. O quanto eu conheço é a forma que. Quer ver um exemplo muito forte? Segundo Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 3. Vamos lá no versículo 7. Salomão ofertou ali em Gibeá, no alto em que Davi ofertava, 1000 holocaustos. E à noite, o próprio Deus veio ter com Salomão e pergunta para Salomão: o que queres que eu te faça? Salomão não pediu poder, Salomão pediu conhecimento, sabedoria e conhecimento. Entendeu? Porque poder nós temos por impartição, mas sabedoria e conhecimento nos dá governo. E, Ele falou que é e uma sabedoria coisa, e conhecimento para governar sobre esse tão numeroso povo. autoridade. Entendeu? Autoridade. A autoridade vem do conhecimento, pastor. Quer ver um exemplo? Um juiz tem autoridade? Pô, diz que tem Por quê? aqui na Terra. Por quê? Ó, porque ele foi nomeado, nomeado pelo um superior a ele, para ele virar juízo. Mas
o senhor pode se nomear qualquer pessoa para juiz? Não, a maioria são escolhidos em concursado e Isso. bem conversado. Mas qualquer um analfabeto pode chegar lá a ser juiz? Ele tem que Não. ter um estudo específico, uma formação Infelizmente, pastor, específica, uma infelizmente, graduação específica. infelizmente, pode ser aquela outra parte de deputados, senadores, tem deputado analfabetinho. Sim, Então, mas ele jamais é será o um povo que juiz. escolhe. É o Uhum, povo que escolhe, né? isso. Ele jamais Peraí. será um juiz, porque Aqui, ó, o Lucas está perguntando aí, ó, eu não tenho nenhum cargo eclesiástico. A unção e os dons fluem só em assistir a live do pastor Antônio e do pastor Ed. É, pois é, desde a pandemia ele assiste. pois é. Os dons, na verdade, Lucas, a unção, isso é herança de filho, é dada pelo pai. Não Pastor, precisa se conhecer nada. Tem gente que tem dom e tem unção e nunca leu a Bíblia. É um perigo, pastor, porque Satanás pode enganar, é, mas tem, sem nem ter lido a Bíblia. vou falar aqui um negócio aqui, ó. Eu É, posso dizer para você as coisas que já aconteceu comigo aí andando nas igrejas aí, né? Eu posso dizer o seguinte, que um ministrante, se ele tem unção, autoridade, recebeu vários dons impartidos, ele receber poder e fé sobrenatural, ele vai ter, ele vai ter autoridade para destruir um trono de Satanás, porque isso aconteceu comigo. sim, O que aconteceu? sim. Você já sabe dessa história, mas muito aí não sabe. Uhum, Eu fui uhum. orar para um ex-pastor que era esse pastor, a mulher separou dele lá em Rondônia, no É, Porto Velho, e ele ficou na rua, virou mendigo. Aí o pastor pegou ele, carregou para a igreja dele e limpou, né, limpou lá os carrapichos dele. uhum. E só que ele era ex-macumbeiro e não tinha anulado nada. Quer Sim, dizer, ex-macumbeiro, se não anular nada, ele fica nas mãos de Satanás do mesmo jeito. Aí exato. o que aconteceu? Quando eu fui orar para ele, ele perguntei: você já anulou os pactos que você fez com um demônio aí, que era seus guias? Quantos guias você tinha? Tinha mais de 10. Meu Anulou de alguém isso aí, a aliança? Não anulei nenhuma aliança. Então você está aliançado com ele, com o poder das trevas. E aí exato. eu falei assim, aí vamos repetir, anular. Anulamos todas as alianças desses demônios, né, que ele servia. Sim. Anulou tudo, fez a quebra da maldição, operação pente fino, fez tudo. Aí em seguida, eu peguei na mão dele e falei, Espírito Santo, o nome dele está no caderno do diabo, ele caiu para trás. Foi revelado que Aham, sim. Aí eu falei, tá bom, meu Deus, vai para você ver como o ministrador tem autoridade para destruir um trono de Satanás. Aí eu falei, manda, meu Deus, agora uma equipe de anti-guerra com bombas celestiais na mão para destruir esse caderno. Era para destruir, pôr fogo no caderno do que estava o nome dele, né? Aí eu falei assim, Espírito Santo, revela onde que está esse caderno dele. O Espírito Santo revelou. Só sim. que o caderno dele estava debaixo de um principado desses que você fala da Um terra. trono E de um príncipe. sentado num trono e o caderno debaixo do trono, assim, tipo assim, uma gavetinha, o caderno estava lá dentro dele, escrito tudinho, os pactos que ele tinha feito e tudo, né, com o poder das trevas. Sim. Quando eu falei assim, ó, fala assim, anjos, solta as bombas celestiais aí, destrói esse caderno. Eu até fiz assim, ó, BAM! Rapaz do céu, explodiu tudo. Só que em vez de queimar só o caderno, destruiu o trono dele. E imediatamente ele manifestou que esse principado. E Rapaz, manifestou bravo. vai dar trabalho para lá. Não, ele era um cara assim, muito assim, tranquilo. Ele manifestou, falei, cai de joelho, ele caiu de joelho. Aí ele olhou para mim e apontou o dedo, desse jeito, ó. Sim. Falou assim, ó, você destruiu o meu trono. Eu falei, eu?
Eu não tenho poder para destruir trono seu, não, rapaz. Quem destruiu o seu trono foi seu pior inimigo, o Espírito Santo de Deus. Aí, rapaz, quem falou que esse demônio queria sair, mandava sair, ele só falava isso, você destruiu meu trono. E aí foi indo, veio três pastores, chamei três, tinha três pastores lá, vieram no quarto, virou só, rola para lá, rola para cá, e ele levantava e falava, eu não saio. Ele dizia que não saía. E aí, sabe quem conseguiu tirar ele? Isso já É, faz anos, uns 10 anos. O próprio pastor desse rapaz que eu estava é fazendo. porque ele tinha Desse que... autoridade sobre ele. Autoridade, viu? É, Tem que conhecer bases de autoridade, entendeu? Ele tinha autoridade. Ele era sacerdote sobre o rapaz. Ele rapaz, tinha autoridade. só que teve um detalhe, tá? Só É, um detalhe. é. Ele, ele veio, o pastor daí, veio três, deixa eu ver aqui, um, dois, veio, acho que foi dois pastores ou três. Vez Comigo era cinco, não foi? Três, isso. só que eles não teve autoridade nenhuma sobre ele. Ele só falava isso, eu não vou sair. E olhava para mim, ele não tirava os olhos de mim, sabe? E Porque foi você falava. que entenda, pastor. A autoridade que Deus tinha te dado naquele momento era para ministrar com os anjos. E de acordo com a patente que o senhor tem, aumenta o nível da patente do anjo que ministra contigo. E o anjo que estava ministrando contigo, ele tinha poder para destruir tronos, entendeu? Certo. Nem todo anjo que acompanha os ministrantes novos, eles têm essa autoridade para destruir tronos. Porque o comissionamento dele é baixo. Por exemplo, um cara que ora só por cura. O anjo que acompanha ele não é um anjo de guerra. Não é um anjo de batalha. São os anjos Entendeu? ministradores, né? São os São os anjos ministradores. administradores. Agora, o cara que é de guerra, de batalha, ele já muda de exército. É uma outra patente, é outro nível de anjos. São os anjos de Miguel. São os anjos de batalha. E os anjos de cura, engraçado que eles aparecem como luzes, flashes, coloridos. Mas os anjos de batalha não. Eles vêm como vultos brancos, e eles vêm como fogo, como bolas de fogo. É diferente. Até a apresentação deles é diferente. E a sua autoridade naquele momento era a autoridade de guerra. E o anjo que ministrava contigo era um anjo poderoso. Por isso que o trono foi destruído. Então, não confunda. Ah, eu oro por cura, Deus me usa para curar, eu tenho autoridade, eu tenho os anjos que ministram comigo, eu vou guerrear e vou destruir tronos. Não vai. Você vai arrumar para sua cabeça. É um Porque problema? orar por cura não te dá autoridade, não te dá conhecimento nem autoridade libertador. O Antônio Almeida fez uma pergunta aqui, ó. Graça e paz, todos que recebem impartição recebem dons? Antônio, se tiver fé, sim. Porque o dom não é só pela impartição, é pela fé. Eu posso não receber impartição de um homem de Deus e receber os dons porque eu tenho fé que recebi, só de estar ali perto, entendeu? É Pode, pela fé. Isso e, acontece pode, muito com a gente. e pode capturar os dons até por um vídeo. Exato. Eu mesmo, Exato. É só pastor, crer. eu mesmo vejo um pastor fazendo um negócio aí que eu gostei. Eu vou olhar assim e falo assim, ó, meu Deus, eu vou fazer também a mesma coisa, libera aí para mim. E eu É o mesmo libero. espírito, pastor. É o mesmo espírito. A gente tem que entender isso, é o mesmo espírito. Se tiver fé, tudo é possível ao que crê. A palavra que É. diz. A Renilson fez uma pergunta também, pastor. Tem crente que pensa que incubos e sucubos é pesadelo. Essa forma de pensar, gostando da situação, não traz tronos para dentro de casa, traz altares. Altares de adoração. Acaba adorando o sonho por gostar dele e aí entrega o corpo e esses demônios começam a fazer festa e a dominar o corpo, aí destrói a vida sentimental, destrói a vida financeira, destrói a vida espiritual, aparta de Deus e vira bagunça. O Elion perguntou, pastores, por gentileza, me diga qual é a diferença entre os dons e a unção. Vamos supor que os dons são um carro, a unção é o combustível e você é o piloto, é quem dirige, entendeu? Essa é a diferença. Os dons são o carro, a unção é a gasolina que faz os dons mover e você é o piloto que conduz os dois, que conduz o carro, os dons, entendeu? Fábio Júnior perguntou, só para a gente limpar aqui, pastor. Fábio Júnior perguntou, os que não são usados, fala para nos dons, só comentou, quem não é usado vai se levantar contra você para te paralisar e por inveja ou é usado por Satanás. Satanás usa muitas pessoas que não são usadas para tirar os que são usados da função que Deus deu para eles. A Nath diz que está buscando aumentar a patente espiritual, continue ministrando.
Quanto mais você ministra, mais patente você recebe e mais conhecida no inferno você se torna. É assim que você ganha patente, ministrando, não para, não tenha medo e mantenha sempre a oração e o jejum em dia e a santificação buscando o Senhor. Os Os querubins querubins, pode ser de guerra também. Os querubins, eles cada um tem a sua função. Com Satanás caíram 12 querubins. Os 12 querubins são 12 tronos que habitam nos lugares altos. Eles são representados por planetas e eles governam a Terra cada um por um mês. Os querubins de Deus são 7 príncipes, os 7 príncipes de Deus que habitam em tronos também no céu e que governam com o Senhor em algumas áreas. Por exemplo, Gabriel na entrega de recados, Miguel nas guerras, Uriel nos transportes, nos portais, e assim vai, Rafael na cura, e vai, assim, cada um dos príncipes habita um trono em uma área e comanda o seu exército. Eles são príncipes. Príncipe, todo trono é separado para rei ou para príncipe, não é para qualquer demônio. ah, então, Amém? então, pastor, a pergunta continuando aqui, ó. Qual é, Sim. então, para entender, então, qual é a diferença, então, do trono com o altar? O altar é o lugar que eu levanto para poder servir a esses tronos, entendeu? Ah, O altar é aquilo que eu levanto. você, você, você vai, então, se quiser, fosse, né, no caso seu aí, não vou por você, não, Aham, vou por outra coisa. aham. Então, um cara que serve Satanás, ele quer levantar um altar. Então, ele É. tem que apresentar esse pedido para um desses demônios? Oferenda, pastor, em qualquer lugar. Ele só apresenta uma oferenda. Ah, Em todo lugar que eu tomar como posse e apresentar uma oferenda para meu altar. Tem ele gente, apresenta. Ah, tem crente, pastor. Tem crente servindo ao diabo, levantando altares sem perceber. Compra alguma coisa e torna para ele objeto de idolatria. Levantou um altar, está servindo ao diabo. Tem crente que idolatra o dinheiro, levantou para ele um altar, o dinheiro se tornou senhor dele. Entenda que a palavra é clara. Diz que aquilo a quem eu sirvo, eu me torno escravo daquilo que eu sirvo. Entendeu? Aquilo que eu sirvo, ele me escraviza. A palavra que diz isso. E tem gente que serve, crente que serve ao dinheiro. Tem crente que é tão ruga que não cumpre os 5 princípios, que são os cinco, vamos pôr assim, os 5 impostos do céu. Tem crente que não cumpre, que é a primícia, dízimo, oferta, semeadura e voto. Eles não cumprem porque levantaram um altar do dinheiro, de idolatria. Ontem eu fiz a ministração sobre dízimo diferente. Eu falei sobre a oferta de Maria, pastor. Presta atenção. Maria quebrou um vaso de alabastro e ungiu Jesus com unguento de nardo puro, não foi? Pois foi. é. Quanto custava aquilo? 300 300 denários. pontos denários. Pois é. Cada um denário é o salário de um dia. Então foi 300 dias trabalhados, um ano de serviço. Se você tirar os fins de semana, dá um ano de serviço. Um ano de serviço são 12 salário mínimo. Quanto dá 12 salário mínimo? 16 É, mil e poucos reais, mais ou menos. exatamente. Esse foi o valor da oferta dela para Jesus. Agora, o que que Judas falou? Não dá para ele não, vamos vender e dar para quem? Para os pobres. Como é? Não tem crente que fala isso? Eu não vou dar dinheiro na igreja, eu dou é para os pobres, porque é É, ladrão. Porque é ladrão, todo ladrão pensa assim. Todo espírito de Judas, espírito do anticristo pensa assim. Todos que carregam o mesmo espírito que Judas carrega, pensam dessa forma. Ó, Quer pastor, dar para os pobres então, aquilo que não é dele. então se o cara serve Satanás já e está lá no terreiro, e chega lá o João, fala com ele assim: olha, eu quero que você levante um altar, para destruir. Aí o pastor é de carro, vamos dizer. Sim, Esse pedido dessa pessoa que não gosta de você vai lá e faz para ele pedir para levantar um altar através sim, de uma oferta que ele vai dar lá, né? Qualquer valor. Vamos dizer, sim, uma galinha, um sim. tal, uns vela lá, uns trem. E esse É. altar é levantado e aí um demônio é escalado para vir atacar você. Pois é. Ele só vai poder me atacar se eu não tiver ofertas colocadas no mundo espiritual. Ele vai poder chegar a mim. Você quer ver? Eu quer ver na Bíblia? Jó. O que Deus disse de Jó? Vê o meu servo Jó, homem reto, igual a ele não há, ou seja, ele tinha proteção de Deus. Aí Satanás falou, também você o cercou com a sebe, ou seja, tudo que é dele está cercado com fogo. Por quê? Porque ele ofertava por tudo. Jó, enquanto ele ofertava, Satanás não podia tocar em nada que é dele. E não foi Satanás. Agora Deus toca primeiro em todas as ofertas que ele tinha.
Primeiro morre os cordeiros, os jumentos, os camelos, as ovelhas e os cavalos. Morre tudo que ele tinha, certo? E por final, morre os filhos, já não tem mais oferta. Agora Satanás pode tocar nele. Um altar só vai tocar na sua vida se você estiver em falha com os impostos com Deus. Ou no Entendi. dízimo, ou na oferta, ou na primícia. Se você não estiver em dia com isso, Não é dizimista fiel, você ele não vai tocar. oferta. Ele vai tocar. Bom, Ele então vai tocar. você responde aí pro João Soares aí, ó, o tocador de sanfona, lá a sanfona pendurada no pescoço dele, ó. Ele tá perguntando aqui, ó. é, Posso receber dons por vídeo de um ungido que era cheio de poder, porém já morreu, mas Com os vídeos certeza. estão mostrando Deus usando ele e tal. Com certeza, porque quem morreu foi o corpo, ele habita na eternidade. Deus falou que ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele não é Deus de mortos. Se é É o ungido de caso Deus, ele do. habita na eternidade, ele está vivo. TV É, Joshua. pastor, é o caso do. Tem muita gente sendo usada aí, É, do Tibi Josh, que já morreu, sim, sim. e tem muita gente usando igualzinho. É É exato. cópia. Exato, eu tive com aqui o apóstolo Nico, veio aqui na minha igreja, até que Deus mandou ele lá ungir, derramar óleo sobre a minha família, para liberar a bênção e autoridade sobre nós, autoridade de governo. Também eu vejo, pastor, é o seguinte, que a nossa voz, ela é quem ministra libertação, cura, milagre, a nossa voz é conhecida nas regiões celestes, por Sim. demônios. Um demônio manifestou, né, um dia num seminário, e olhou para mim e falou assim, ó, eu odeio a sua voz. Falou desse jeito. Porque ela já me escutou para mandar embora pro texto, né? Então, é. E outra coisa, teve uma pessoa que foi curada com um vídeo meu que eu postei há 10 anos. Ela ouviu o vídeo e foi curada. Quer dizer, então Pastor, a unção chega continua na testemunho voz. direto, pastor, daqueles vídeos que nós fizemos na pandemia, de gente sendo curada porque viu aqueles vídeos. Direto, essa semana chegou mais um testemunho. Tá Mais bom. um Tá bom. testemunho. Então vamos ver a próxima pergunta aqui. Eu já até falei como é que se levanta um altar lá na macumba, para eles entenderem. Eu até falei já. Você já falou sobre isso? Não, eu falei um pouquinho, né? Com Como se vocês, você respondeu levanta mais o mesmo. altar? Todo altar é levantado através da oferta, da adoração. Eu vejo muitas pessoas, pastor, eu tenho lidado com muitas pessoas que carregam muito problema familiar e acham que com oração vai resolver e não resolve. Porque o pai era macumbeiro e fez um monte de oferta para aquela vida, entendeu? Consagrando a demônios, e a pessoa acha que só orando vai resolver, não resolve. Se não tiver um outro altar levantado, entenda que a Bíblia ela explica tudo. Elias, quando pediu um altar para Baal, ele pediu um também para Deus, porque para desfazer o altar de Baal, precisava levantar um altar para Deus também. Não tem como você querer destruir um altar que foi levantado apenas com oração. Não existe isso. Aquela moça lá, pastor, que a gente está ajudando, a gente orou por ela e ela essa semana ela veio para fazer o resgate da primogenitura. Eu falei para ela, não faz isso, filha. O que você precisa fazer nesse momento é levantar um altar ao Senhor, fazer uma oferta ao Senhor para apaziguar as ofertas do passado que você fez a Satanás. Entendeu? Não adianta você resgatar isso, resgatar aquilo se você não estiver em Ela, santificação nem tem um altar diante de ela, Deus. acho que ela tem, pastor, de fazer isso mesmo, fazer uma oferta de Foi. Eu fiz com ela, moço. Eu santificação, fiz né? e foi, eu fiz. E a hora que eu tava orando pela oferta, manifestou. O bicho ficou bravo, viu? Ficou nervosinho? Ô, Na ficou oferta de nervosinho pra santificação. caramba. Ficou bravinho comigo, ficou bravinho porque eu tava ajudando ela, porque eu tava fazendo o resgate dela, da E santificação. eu creio que aquela mulher lá, pastor, ela vai ser uma mulher que vai Ela ganhar aqui, ó. muita força para Ela Jesus. tá aqui e ela vai ganhar muita alma para Jesus. Deus vai usar ela de uma forma poderosa, por isso que o diabo tá bravo. Deus vai usar essa mulher, pastor, sabe? De uma forma tão gloriosa, mas tão gloriosa, porque ela é muito sensível ao Senhor. Ela é muito Tá. sensível ao mundo espiritual. Então, pastor, se uma pessoa levanta um altar para destruir a Sabrina, por exemplo, que está aí ao vivo aí, ó, Sabrina Pedroso. Sim, A sim, Sabrina Pedroso, pastor, mora aqui em Goiânia agora, não morava aqui não, morava em São Paulo. Aí. E sim. ela estava morando aqui num setor chamado Pedroso, e ela chama Marina Pedroso. É que era dela o setor.
Ó, Ah, a Soraya tá aí, ó. Ela tá até aí, a Soraya. a Soraya. Aconteceu, Ó, igual pastor. aconteceu. Lembra, pastor, daquela outra moça que o senhor fez o resgate dela? Quando eu mandei a oração, ela foi ouvir, moço, o negócio foi feio, hein? Então, essa moça que o pastor Edgar está falando, ela pertence à igreja aqui em Goiânia, onde eu congrego. Aí, ela, ela foi escolhida pela avó que tem terreiro. É vó, é tia dela, tudo tem terreiro. Aí, ela foi, tem uma filha, tem mais de uma. Mas uma das filhas, foi escolhida para nascer dela uma menina, para poder Sim. dar continuidade depois no terreiro, entendeu? Para não fechar o terreiro Aham. com ela, para continuar na família aí lá. E Aham. ela não ficou, ela nasceu, né? Inclusive o pai era da macumba para poder o trem ficar bem ruim mesmo, né? E aí Sim. ela foi crescendo e, e ela não ficou no terreiro, ela rebelou contra o terreiro. E ela saiu do terreiro e a Ias em cima pega aqui, pega ali. E ela foi crescendo, crescendo, e casou com o rapaz. Os dois foi para a igreja. Glória a Deus. Rapaz, você não podia nem olhar para ela que ela já manifestava. O trem estava Pois carregado é. mesmo, sobrecarregado. Só que aí a gente estava fazendo uma libertação e eu vi que ali precisava de um resgate. Porque Aham. ela, além dela ser escolhida, consagrada no terreiro para Ah, poder ser, né, uma sacerdotisa lá, ela, ela ainda era primogênita, né? A primeira. E aí, rapaz, misericórdia. foi aonde eu falei com você, não, eu quero fazer uma oferta, né, de primogenitura, para isso e isso eu fiz com você, eu me lembro, faz Foi. tempo, né? Foi. Rapaz, quando ela estava em casa, foi quando eu mandei o áudio, você mandou o áudio, né? E aí Aham. eu mandei o áudio para ela. Na hora que ela ouviu o áudio, ela manifestou. Na hora. E aí, essa menina virou um PT que danada, rapaz. Agora, hoje ela tá beleza. Pois é. Foi Nesse- liberta. Foi liberta, foi quebrado os altares do passado. Então a gente, tem muito crente, porque eu chamo de doido. Ah, eu não acredito. Cara, não vai deixar de funcionar porque você não acredita, não. Ou você acreditando ou não, é assim que funciona o mundo espiritual. Se tem um altar levantado, somente um outro altar pode derrubar ele. Elias, ele teve que levantar um altar para Deus depois dos altares de Baal para poder derrotar Baal. Foi. Nós temos que, quando Israel, quando o povo deixou de adorar a Deus, por causa dos problemas de Acabe e tal, nós vemos que quando nossa, deu branco. Peraí, deixa eu pegar aqui, segundo Reis. O rei Acabe, Não, não, rei Uzias. Uzias? tem o rei Uzias que acabou com esses trem É, aí, né, com então, altares. destruiu todos os altares que tinha em Israel. Arrebentou com os altares tudo e voltou a edificar altares a Deus. Porque não adianta você derrubar o altar e não levantar outro. Se você derrubar um altar e não levantar outro a Deus, a intenção daquele altar continua. Você pode até orar, quebrando, manda o anjo derrubar, fazer o que você quiser. A intenção do altar continua. Pois é, pastor. Entendeu? Aí, Rei aí Ezequias. Ezequias, O rei né, também. Ezequias, ele mandou destruir todos os altares Jogou lá no e Ribeirão, tirou, né? quebrou tudo e mandou matar todos os sacerdotes para poder Exatamente. santificar a Pois terra é, novamente. pastor. Deixa eu te E perguntar um Josias negócio. fez o mesmo também. Josias, Se um ele, foi inclusive, aquele aquele, quer ver, dos midianitas que estava derrotando Israel, que acabando com as plantações, tudo. Aí o sim, Gideão também, ele ofereceu 2 boi, né? Não ele foi? ofertou, fez uma oferta de 2 bois Para quebrar, então, os altares dos dos midianitas, né? midianitas. Sim, E sim, aí depois ele passou, aí ele venceu tudo. Venceu tudo, tá com exato, 300 exato. homens. Tudo, você pode ver que toda vitória no Antigo Testamento foi através de um altar levantado ao Senhor. Toda vitória que teve foi altar levantado ao Senhor. Entendeu? Se não tivesse levantado o altar, não tinha como vencer. Josué, quando ele ia para a guerra, toda vez que ele ia para a guerra, ele levantava um altar e consagrava a Deus a vitória. Antes de ele vencer, ele consagrava a vitória.
Muitas pessoas, elas perdem batalhas. Ah, pastora Maria da Penha chegou, a Ah, paz do Senhor, pastor querido. Maria da Penha, rapaz. Pastor José também deve estar vendo. Então, pastor, Muitas pessoas perdem batalhas, por exemplo, pastor. Tem muita gente que realiza o sonho da casa própria, compra a casa. Só que naquela casa tem altares levantados. é Ele isso, não faz uma oferta de pastor. santificação daquela casa. Você está falando isso aí de casa, é o que eu mais encontro quando eu vou fazer a operação pente fino, Hum, é casa com altar levantado. E a pessoa não sabe, e tá, às vezes foi levantado por 10º dono para trás, e ninguém nunca exato. quebrou. E os Pois demônios é, estão ali fazendo a maior farra com quem está morando atualmente. exato. E eu quero ver quem tira. Me mostra um que tira. Você vai lá, você unge o bicho, sai quando você vai embora, ele volta. Ele é Mas, dono, ele pastor, é o que eu territorialista. faço? Vou te falar o que eu faço nesse carro de casa, que passou na mão de 50, o lote na mão de 100 ou 200, e vários deles levantaram altar. Então, o Sim. que eu faço? Primeira coisa, eu coloco o dono da casa, mais a esposa, os dois juntos, anula os direitos de proprietário antigos para trás, Uhum. tudo. Derruba todos os direitos. Sim, Em seguida, ele assume o direito de proprietário único na partir daquele dia. Então, sim, só de fazer isso, você já derruba um monte de coisa. Entendeu? sim. Aí, Existe aí, aí, aí que vem a derrubada do altar que você está falando, através de levantar um a altar para oferta, derrubar. é isso. Da oferta, a oferta ela quebra esse tipo de altar. Eu te falo porque tem até o lugar onde está o monte do Joel Angel e a irmã conhece. Aquela terra pertencia a uma conhecida nossa. E eu fui lá no Rio Grande do Sul, fui até Santa Catarina, porque ali a terra era muito grande e houve uma guerra muito grande espiritual. E eu não tinha esse entendimento naquela época. Eu entrei em guerra no mundo espiritual, pastor, mas eu nunca vi tanto demônio feio. O negócio foi muito pesado. E a gente guerreou e quando chegou no mundo espiritual, o Senhor mandou recuar, porque havia um sacerdote dele que ofertou um cordeiro para aquele lugar, pelo lugar onde estava. Aí eu recuei e aquela pessoa até hoje não recebeu porque ela não santificou a terra e a terra foi feito muito sacrifício. Só da família dela, 13 pessoas foram mortas na cachoeira por causa daquela terra, ou seja, tem muito sangue envolvido. Então, se ela não fizer uma oferta realmente generosa para quebrar esses altares que foram levantados, altares de sangue, porque o dinheiro representa sangue, né? O dinheiro é conquistado com suor, que representa o sangue. Então, se ela não fizer essa oferta, ela não consegue tomar a terra inteira, porque um cordeiro foi ofertado ali. E a parte que o cordeiro foi ofertado, ela pode esquecer que ela perdeu. O Eliseu aí, ó, pastor Eliseu perguntou, é bom ensinar a levantar o altar e ofertar nesse altar. O altar, Eliseu, é o sacerdote. O sacerdote, ele representa o altar hoje. Não existe mais um altar como antigamente. Você vai ver aqui, ó, um exemplo que ninguém entende, pastor. O que Josué fez quando ele atravessou o Rio Jordão? A primeira coisa que ele fez. Levantou o altar, né? É exatamente. E Mas era ninguém levanta um altar, altar sem altar oferta. de pedra, de coisa ali. Mas ele ofertou, pastor. Ninguém levanta um altar sem oferta. Entendeu? Antigamente Ninguém. ofertava boi, É, cabrito. ninguém levanta altar sem oferta. Por que ele ofertou ali, quando ele levantou o altar e ofertou? Por quê, É pastor? porque, já ele estava entrando na terra, né? Mas aquela Prometida. terra lá era consagrada a deuses estranhos. Ele precisava levantar um Mas altar de era para santificação isso, daquela né? terra. Era para isso, Ele né? santificou a terra antes. Uhum. Ele santificou a terra antes. Ao santificar a terra, ele pôde tomar conta dela, tomar posse dela. Ninguém mais tomava dele, porque ele Mas tem um santificou. problema aí, pastor. Tem um problema aí É, sobre isso. Acho que tem hum, um monte de crente que faz tudo errado. Um monte. Eu mesmo, exato. antigamente, eu fazia errado. Ao Aham, invés, por exemplo, se você pegou uma casa aí que está com problema, né? Dos antigos sim, moradores, sim, você tem que anular as consagrações dos antigos donos, oferecendo aquela casa, aquele lote, ao poder das trevas, né? exato, E depois santificar aquela casa, né? Ao Senhor Jesus, a casa, o lote, tudo que tem ali exato, dentro. Só exato. que a maioria deles acha que tem que consagrar. Consagra e não entrega. Aí quebra o altar e se torna um ladrão. Se Tá torna ladrão. roubando. Porque não leva para o sacerdote, né?
Exato. Aí fica do mesmo jeito, fica do mesmo tamanho. É igual o pessoal que eu vejo fazer aí, ora quebrando as maldições sobre os alimentos e consagra a Deus e vai e come. Aí se torna um ladrão do mesmo jeito, sofre as ações do mesmo jeito, a punição. Aqui, pastor, tem Se a uma pessoa não pergunta. está A congregando, vai Renilda. ofertar a quem? Renilza perguntando, se a pessoa não está congregando, vai ofertar a quem? Mesmo se você estiver congregando, você tem que ofertar a um sacerdote que conheça e pratique esse princípio. Não é qualquer sacerdote que pode receber esse tipo de oferta. É tanto que eu provo isso na Bíblia. Gente, tudo que eu falei para vocês eu provei na Bíblia. Jefté fez um voto com Deus e disse que se Deus desse ele vitória na guerra, quando ele voltasse, o primeiro que saísse da casa dele sacrificaria ao Senhor. Voltando para casa, a primeira pessoa que saiu foi a filha dele. E pela falta de um sacerdote para ele fazer uma oferta de resgate pelo pecado da ignorância, ele teve que matar a filha. Ele teve que entregar Então, a filha. a pastora Maria está falando assim, ó, tem que santificar o território para tirar a A legalidade da mão. legalidade. Exato. Território, tem um demônio, às vezes, que comanda um setor, né? É o território dele. Isso. Pastor, esse negócio da oferta é tão interessante. Nós precisamos mudar, inclusive, conceitos de cristãos. Tem cristão que vai para a igreja, ou vai num culto, ou vai num ensaio, ou vai numa reunião e não leva uma oferta. Gente, é proibido se apresentar diante do altar do Senhor sem uma oferta na mão. Ninguém recebia pessoa nenhuma diante, sacerdote nenhum recebia as pessoas diante do altar sem uma oferta na mão. É proibido, porque a maior parte do culto não é a palavra, também não é o louvor. É a oferta, é ali que você declara o coração a Deus. É no momento da oferta que vai determinar o quanto você ama a Deus. Deus, Olha, quando quis testar Abraão, ele não mandou Abraão pregar uma palavra e nem cantar um louvor. Ele mandou Abraão ofertar o seu melhor. o Entendeu? Luiz está perguntando, ó, casa de herança também precisa? É claro! Com certeza, vai encher toda petimbada com todos os problemas do passado. É É, pior ué. ainda a casa de herança, porque tem um monte de gente de olho, doido pra você morrer pra tomar conta. Entendeu? É pior ainda. Se você não consagra isso, você vai arrumar dor de cabeça, meu filho. Eu sei que Pastor, meus avós morreram e sobrou uma aham, casinha velha lá em Minas. São 11 filhos. Rapaz, esse negócio dá uma dor de cabeça. tinha Tá demora uma guerra doidado. por causa desse pedaço de terreno. É. Tinha demora doidado. Tem, tem, É, tem, pastor, tem. O terreno é consagrado, eu nem me envolvi. Ele está na guerra lá e nada sai, só dá briga. Eu tô fora. pastor, quando eu quero saber de algumas coisas, Hum, espirituais ou não, sempre a gente faz, eu pergunto para o Espírito Santo, peço para ele revelar através de uma sensível, né? sim. E, então, para descobrir se tem um altar levantado, vamos dizer, para Nath, eu tenho que fazer Uhum. um toque aí, revela e perguntar assim, Espírito Santo, tem um altar levantado que não foi derrubado para destruir a Nath em qualquer área? Existem altares levantados com oferendas contra a vida dela, porque o altar levantado não resolve nada se não tiver oferta. Tem que ter Existe oferta. altar levantado com ofertas contra a vida dela? Essa é a pergunta. Ah, tem que perguntar para o Espírito Santo revelar se tem Isso, se tem altar oferta. levantado com Isso, oferta. Porque isso. E sem pergunta qual o oferta não vai nível de funcionar. oferta, é isso. O altar só levantado se não tiver oferta, o que santifica o altar é a oferta. Porque é igual um carro. O carro pode ser carro, ele pode ser o melhor carro do mundo. Se não tiver gasolina, ele não anda. Não anda, não. Entendeu? Pois é. A oferta é a gasolina do altar, é o combustível do altar. Lembra que eu te falei? O que dá poder aos demônios é o nível de adoração? O que dá poder a Certo. Deus também é o quanto você adora a Ele. O poder Mas que Deus tem na sua vida vai do nível de adoração a Ele. é porque esses tronos, esse negócio aí que nós estamos falando aí, cada tem um significado de data de nascimento, né? Pela data de Sim, nascimento já sabe, você já identifica quem é que está atacando a é pessoa. exato. Todo trono levantado, todo altar levantado, pastor, de Ah, macumbaria, de feitiçaria, ele é feito em cima da data de nascimento e do nome da pessoa. O mundo espiritual é rigoroso acerca disso. Ele precisa de algum, ou um objeto, ou o nome completo com data de nascimento e é nome do por isso, pai e da mãe. Ele é pastor, é por isso específico. que ele fica aí. Traz lá uma camiseta, traz lá uma roupa de Exato, fulano lá, para exato. Uma poder. Por que calcinha, uma isso? cueca. Exato. Entendeu? E se eu te falar um negócio aqui, você vai até assustar, pastor. É. Mas tem macumbeiro que fiscaliza na casa da pessoa que ele quer fazer a macumba. Polícia.
Ele fica lá fora esperando ele pôr o lixo para fora, porque o lixo é do Exato, cara. exato, exato. Aí ele E ele pega o vai lixo e usa o lixo para fazer a macumba, não é verdade? pela ligação emocional, sim, sim. É pela ligação, né? Pela ligação Porque emocional. o E também cara. no lixo, pastor, no lixo vai ter o quê no lixo? Vai encontrar fio de Ah, cabelo, linha de roupa, pedaço de pano, tudo isso tem no lixo. Um remédio que você é. tomou, vai ter Aí, um documento seu que você rasgou, certo? Vai ter o seu nome completo nas correspondências que você joga fora. Tá? Todo o exatamente. material que ele precisa, absorvente, todo o material que ele precisa, tá no lixo. O Luquinhas falou assim, ó, Pastor Ed, eu busco ficar todos os dias adorando ao Senhor Jesus no meu quarto, no mínimo 1 hora, só de adoração. Como posso fazer uma oferta nesse altar de adoração? Na verdade, não é nesse altar de adoração, é o altar de adoração. O altar de oferta é diferente. O altar de oferta é para quem quer crescer, prosperar. Você quer ver uma coisa? O altar de sacrifício é o altar onde você mais cresce e mais prospera. Todas as pessoas, até hoje, que eu vi fazer sacrifício do que não podia, prosperaram de forma gloriosa. A viúva de Sarepta, ela deu para Elias não do que ela tinha, mas do que faltava para ela. E a farinha multiplicou, o azeite multiplicou. Então, a oferta de sacrifício, Lucas, no altar, uma oferta de sacrifício, faz com que a sua vida cresça, que a prosperidade te alcance. Eu tenho alguns testemunhos aqui do Aba, mesmo de pessoas que deu tudo que tinha. Não era muito, mas deu tudo que tinha e viveu o sobrenatural de Deus. Entendeu? Igual a viúva das 2 moedinhas que Jesus ficou de olho nela. Ela deu tudo o que tinha. E eu creio que aquela mulher prosperou de uma forma que não é sem igual, não tem medida, entendeu? Esse é o altar de sacrifício, é o altar mais poderoso que existe, a oferta de sacrifício. Sobre aquilo que os macumbeiros querem fazer para levantar o altar com lixo, mas Pastor, acabou, tem tá bom? Tem acabou. uma Fala aí, você. maneira de você escapar disso, tá? Vou ensinar para eles. Todos os dias, na hora que a pessoa pegar a sacolinha de lixo dentro de casa, para colocar lá fora na lixeira, o que ela tem que fazer, pastor? Ore Desligar do lixo. desligando o apego emocional, entendeu? Aí você vai falar, eu me desligo agora como proprietário desse lixo aqui, porque esse lixo eu paguei, tudo está aqui, tá tudo é meu, mas eu estou anulando o direito de proprietário meu com ele, para levar a fazer uma compra, que já não tem mais Exato. direito. Posso A pastora Maria da Penha falando que a oferta é a maior moeda no mundo espiritual. É sim. É uma moeda, inclusive, que Deus usa muito. Entendeu? Deus usou com Jesus, ele como oferta. Deus usou diversas vezes a moeda da oferta com Abraão. E é uma moeda que agrada a Deus. A oferta, ela realmente tem poder, tem peso. E ela realmente traz bênção. Se tem ligação, Salmos 82, 6 com Apocalipse 1, 6, tem. A palavra do Senhor é muito clara em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Toda palavra se confirma por boca de 2 ou 3 testemunhas. Se tiver só uma passagem, não creia nela. Ela é só uma passagem irrelevante. É... Por isso que precisava de uma outra passagem para validar essa aí. Tem a ver sim. Hoje não existe moeda, tudo é Pix. Né? A intenção, na verdade, né? A intenção no mundo espiritual também. A moeda é a intenção do coração. A oferta representa a intenção do coração e a oferta é uma faca de 2 gumes. A oferta, por exemplo, ela tem princípios. Tem a oferta de Deus e a oferta do pobre. E o crente, ele está dando a oferta do pobre para Deus. Vocês já repararam que a nota de R$ 2 é toda suja? Já reparou? Eu sei, é porque ela Porque, arrasta a barriga no chão, ela é tartaruga. né, não, pastor, porque ela é a oferta do pobre. Ela não serve para Deus. E é a oferta que mais dão na igreja. Dá o que é do pobre para Deus. E não dá a Deus o que é de Deus. Opa, Entendeu? E isso o é pastor Eliseu pesado. está pedindo para você responder aqui, ver se você sabe falar aqui. É, Resposta é sobre Salmo 82, 6. já Fala assim, ó. falei. É a Vós confirmação da sois palavra. deuses, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Põe para mim aí, quem pode pôr aí? É 1 João capítulo 4, versículo 17. Então, 1 João 4, 4, 17, para a gente terminar. tá. 1 João, deixa eu voltar aqui. Amém. 1 João
4,17. Isso. Nisto é perfeito o amor para conosco. É esse? Para que nos Isso. dias do juízo tenhamos confiança. Porque igual qual ele é, somos nós também, neste mundo. Ele quem? Jesus aí. Exato. Nós somos como ele. Eu sou a cara dele, rapaz. Pois é, igualzinho. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Ó, eu sou, pastor, a imagem e semelhança de Deus. E você também. Aleluia. E todos estão Glória a assistindo. Deus. Deus é careca. Mas vem cá, mas você é careca, eu não sou? Como é que você parece com Pois ele? é. É porque no espírito todos nós temos cabelo. Eu te falo porque eu já vi. É porque nós, quando a Bíblia fala isso, nós somos, né, a imagem e semelhança de Deus no espírito, né? E não na Exato. alma. É o homem espiritual. É o homem espiritual. Bom, Exato. chegamos no Vamos final, né, encerrar, pastor? pastor? Ora aí por eles aí. Manda fogo aí. Bom, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, te louvamos por mais essa aula. O Senhor falou, muitas pessoas entenderam o que significa, meu Deus, altar, trono. E nós precisamos receber mais e mais conhecimento de Ti, Espírito Santo, para que nós venhamos aí ajudar muitas pessoas que estão aí acorrentadas, amarradas, em altares levantados, e não sabem que tem isso na vida deles. Que o Senhor venha usar todo o grupo Toca e Revela Escola, intercessores, quem também não é do grupo, mas ministro Toca e Revela, para que o Senhor venha instruir cada um de nós, adestrar as nossas mãos para o combate contra as trevas. Eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha nos ensinar cada vez mais, nos orientando, liberando, meu Deus, para nós os segredos que o Senhor tem guardado. O segredo é para aqueles que te buscam, nós te buscamos. Pai querido, Pai amado, toca agora na vida deles. Eu ministro agora uma unção poderosa que está no Toca e Revela sobre a vida de todos, para que eles venham ajudar as pessoas. Repreendo os contra-ataques do mal, repreendo as doenças, repreendo todo mal que tiver destruindo qualquer área da vida desses irmãos que está aí ao vivo e que vai assistir amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Está encerrado em Amém? nome de Jesus. Deus Um abençoe a abraço, todos. um abraço a todos. Fiquem na paz. Até agora, amanhã tem aula? Amanhã tem na igreja tem. Só respondeu o Luiz aqui. Todo mundo tem alguma coisa, Luiz. Não é preço. Ninguém disse de preço. É valor. Todo mundo tem alguma coisa que vale algo para você. Eu tenho um amigo que ele estava quebrado, destruído financeiramente. Ele tinha que fazer o resgate das finanças e o resgate da primogenitura. Ele não tinha nada para dar. E ele deu as alianças de casamento. E Deus honrou ele. Hoje ele é um homem milionário. Isso foi em 2016. Em 7 anos, em 8 anos, Deus tornou ele um homem milionário. Amém. Um abraço a todos. Até Ah, amanhã Deus abençoe. na Google Meet. Amanhã, Google Meet 7h30. amanhã, 7h30. Amém. Um Amém? abraço para Pai, Deus todos. abençoe a Ficamos todos. assim. Ficamos assim. Eu oro para vocês e vocês oram para mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paz.